Olá, cooperados, técnicos e parceiros da Cocamar. Espero que estejam todos com muita saúde. Me chamo Rodrigo Sakurada, sou engenheiro agrônomo e doutor em agronomia e coordeno as unidades de difusão tecnológicas da Cocamar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o clima para esse segundo semestre de 2021 e algumas orientações técnicas para este período. Acredito que todos vocês sentiram na pele, mas tivemos um primeiro semestre de 2021 muito desafiador, com uma safra de soja que nos exigiu bastante e com uma safra de inverno muito complicada por fatores climáticos, tanto para o milho quanto para o trigo. Por conta dessas dificuldades e desafios impostos pelo clima, a Cocamar formou uma parceria com o Climatempo, que atualiza semanalmente a previsão do tempo para as nossas regiões de atuação, sendo esta uma ferramenta muito interessante, principalmente para o planejamento imediato das operações das propriedades. O primeiro semestre já passou, mas nós ainda temos o segundo semestre de 2021 pela frente. E para nos auxiliar, o Climatempo enviou uma previsão baseada em modelos climáticos que poderão nos ajudar, nos auxiliar no planejamento para a próxima safra de verão. Então deem uma olhadinha nas previsões trazidas pelo João Castro, que é agrometeorologista do Climatempo. Olá, amigo cooperado, amiga cooperada. Estamos aqui com a nossa análise de clima. Vamos trazer agora para vocês uma avaliação de como ficam os próximos meses. Claro que estamos pensando já no início da próxima safra-verão. Então, vamos analisar como é que fica aqui o mês de agosto, para você fazer todo o seu preparo do solo, preparar aí o plantio, para logo em setembro, assim que se encerrar o vazio sanitário, você conseguir fazer o plantio. Vai ser super importante fazer o plantio logo cedo, a gente vai ver por que agora. Ó. Vamos lá. A nossa análise aqui do clima, a gente já começa olhando que, por enquanto, a condição é de neutralidade. Aqui são as águas do Pacífico. Então, quando elas estão em tons mais em vermelho, significa que a gente está perto do El Niño. Quando elas estão em tons mais aqui perto do azul, significa que a gente está ali perto da Laninha, muito perto da Laninha. Essa é a condição de agora. A gente está muito perto da Laninha. E as previsões, olha aqui, o que elas estão indicando aqui, ó, a barra azul é a previsão de ocorrência de Laninha. Então, se a gente olhar aqui aos trimestres referentes ao verão, ó, novembro, dezembro, janeiro, que é do final do ano também, ó, outubro, novembro, dezembro, primavera, verão, então, é um indicativo do período em que a gente vai ter a volta da laninha. Mas uma laninha fraca, mas de certa forma isso vai impactar o clima, especialmente lá no verão. A gente vai ver agora aqui, ó, nos nossos mapas. Vamos começar com o mês de agosto, vamos ver como é que fica a questão do preparo do solo. Olha só aqui a região de interesse, então, aí de vocês, nossos amigos cooperados da Cocamar. Norte, noroeste do estado do Paraná, sul de São Paulo, um pouquinho aqui do sul do Mato Grosso do Sul, a condição para o mês de agosto, então, é de chuvas levemente acima da média. Significa que você vai ter umidade entrando no solo, você vai ter também janelas de tempo bom, com a oportunidade de fazer o seu preparo do solo da maneira adequada. Chama atenção aqui nesse mapa da direita, ó, são as temperaturas. Então, os tons em azul aqui indicando as temperaturas abaixo da média. Aqui no nosso mapa da esquerda, os tons em azul indicam chuvas acima da média e os tons em vermelho, chuvas abaixo da média. A gente vai prestar atenção agora nos próximos mapas, justamente nessas cores. Então, agosto, a gente já sabe que vai ter chuva acima da média, aqui, ó, tá em tom em azul. Ok, notícia interessante. Agora vamos para o plantio, vamos ver setembro. Olha aqui, ó. Norte e noroeste do Paraná, sul de São Paulo, fica numa condição de chuva dentro da média. Não vai chover nem muito acima da média, nem muito abaixo da média. Olha aqui os tons, ó. Tá mais branquinho, um azul bem fraquinho, indicando aqui, ó, 25 milímetros acima da média. Então, mês de setembro promete ser com regularidade de chuvas, nada muito fora do normal. Agora vamos avançar outubro, ó, muito interessante em termos de chuva. Então, quer dizer, em setembro você consegue fazer o seu plantio logo cedo, então você tem um mês de setembro com chuvas regulares, outubro com chuvas acima da média. Então, muito positivo o mês de outubro em relação às chuvas aqui, ó, para o norte, noroeste paranaense, sul de São Paulo e aqui sul do estado do Mato Grosso do Sul. Muito interessante a notícia, então, para você e nosso amigo produtor cooperado da Cocamar. Olha que interessante o mês de outubro, chuva interessante. Agora vamos avançando lá para aquele período que a laninha começa a aparecer. Olha aqui, ó, novembro, diminuição das chuvas em toda essa grande área aqui do sul, ó, pegando justamente aqui, ó, o norte e noroeste do Paraná, sul de São Paulo. Então, o mês de novembro tende a ser com chuvas ali mais ou menos 50 milímetros abaixo da média. E esse mesmo padrão, um pouco mais difícil, ainda se repete em dezembro. Olha aqui o mês de dezembro, ó, predomínio de tempo seco em toda essa grande área, inclusive aqui na nossa área de interesse, norte, noroeste paranaense. Então, o cenário se desenha para um novembro, dezembro, até mesmo janeiro, um pouco mais seco.
chuvas ali em torno de 50 até mesmo 100 milímetros em alguns bolsões ali de chuvas abaixo da média. Então, o detalhe para a próxima safra verão, acertar o plantio no cedo, ficar de olho na previsão do tempo, fazer o preparo do solo agora no mês de agosto e logo assim que libera o vazio sanitário, então, fazer o plantio, cuidar da sua lavoura, tudo bonitinho, para ela ter um mês de setembro, outubro, com chuvas muito boas. E aí, então, lá no mês de novembro, dezembro, começa a ter uma diminuição das chuvas, mas você já vai ter uma lavoura forte, crescendo forte, com sanidade. Então, esse é o indicativo para ter uma primeira safra de sucesso. Então, essas são as nossas informações, amigos. Até mais! Bom, pelo que pudemos ver, provavelmente neste ano as condições para que a semeadura da soja aconteça mais cedo que nos últimos 2 anos estão favoráveis, pois no mês de outubro as chuvas estarão presentes, mas para novembro e dezembro, né, a gente pode ter uma falta de chuva, o que reforça a necessidade do uso de práticas que ajudem nesse período de estresse. Então, em função dessas previsões que o João acabou de nos passar, eu vou pontuar algumas recomendações que poderão nos ajudar nas tomadas de decisão para esse próximo semestre. Primeiro seria a gente fazer o quê? Uma calagem, uma gessagem, para a gente melhorar quimicamente o solo. Isso daí vai ajudar que o ambiente do solo esteja favorável para o desenvolvimento das raízes e também para que a gente tenha um melhor aproveitamento da nossa adubação. Lembrando que é importante que essas correções elas sejam feitas com base na análise de solo. Então, se você não fez uma análise de solo nesses últimos 2 anos, pelo menos, está na hora de vocês fazerem. Plantas de cobertura, como essas que a gente está vendo aqui atrás, né? Gramíneas como braquiária, milheto, aveia, entre outras plantas, elas poderão ajudar como cobertura morta na fase crítica de faltas de chuva. Aqui estamos falando de reduzir a temperatura do solo, menor evaporação, manter um pouco mais de umidade no solo. A dessecação é um ponto importante, então a gente deve tomar cuidado para fazer a dessecação correta e com antecedência para a gente não prejudicar a emergência da soja, tanto pensando em plantas de cobertura quanto em plantas daninhas. Neste ano, talvez não seja tão interessante deixar para fazer a dessecação pré-semeadura da soja muito para o final de agosto, porque a gente viu que a partir de setembro as condições para a semeadura já ficam favoráveis, certo? Então, é interessante a gente fazer com antecedência, tá? Não perder o momento correto da aplicação, tanto dos pré-emergentes quanto dos sequenciais e também dos pós-emergentes, para que a planta não sofra competição depois da sua emergência. Já que a gente está falando de plantas de cobertura e dessecação, evitem o revolvimento do solo. Se a gente tem a possibilidade de manter essa palhada e não incorporá-la, né, isso daí vai ajudar a gente nesses momentos de estresse, quando a gente tem falta de chuva e temperaturas elevadas. No momento de escolher as cultivares, não escolher somente uma, principalmente em áreas, propriedades maiores. Escolher 2 ou 3 com ciclos diferentes para que a gente reduza o risco de perdas, principalmente no momento da colheita. Naqueles anos em que a gente tem muita chuva, que a gente não consegue entrar com as colheitadeiras para fazer a colheita no momento adequado, a gente corre o risco de que toda a área tenha maturação no mesmo momento, e aí a gente não tem a máquina suficiente para conseguir fazer essa colheita. Então a gente pode ter perda de qualidade de grão, grão germinando na vagem, né? Então a gente quer evitar um pouquinho disso. A prática da coinoculação, poder colher os benefícios que o azospirilo traz para o desenvolvimento radicular, podem conferir maior tolerância para a planta de soja ali no período que a gente tem faltas de chuva, né? A gente tem uma matéria sobre coinoculação aqui no Dia de Campo, então deem uma verificada lá para vocês colherem mais informações sobre esse tema. Está muito interessante. Não deixem de fazer parte da adubação potássica na base. O resto complementem em cobertura. Essa é uma estratégia para que o estabelecimento da cultura aconteça de forma mais rápida. A gente falou disso no Safratec no comecinho do ano e a matéria está lá no canal da Cocamar no YouTube. Deem um pulinho lá na playlist Departamento Técnico que vocês vão poder conferir novamente essas informações. Suplementar nutricionalmente a planta com aplicações foliares podem proporcionar melhor desenvolvimento inicial e conferir maior robustez à lavoura. Fazer essas aplicações no momento em que a planta está mais receptiva às aplicações, depois e antes desses períodos de estresse, permitem que ela passe por este período com menores perdas e tendam a ter uma retomada mais rápida de seu metabolismo e de seu desenvolvimento.
É muito importante que todas essas recomendações sejam realizadas todos os anos. Porém, quando nós temos uma previsão do que pode acontecer e quando pode acontecer, isso aí nos dá a chance de ser mais assertivos e nos preparar melhor para esses eventos. Isso é o que nos permitirá produzir um pouco mais, um pouco melhor, mesmo com condições climáticas desafiadoras. Além deste conteúdo, outras matérias técnicas estão presentes aqui no Dia de Campo de Inverno, trazendo informações importantes para lhes ajudar no manejo da sua propriedade e da sua cultura. Não deixem de conferir esses conteúdos. Tenham todos um ótimo final de safrinha, um ótimo final de culturas de inverno e melhor ainda de preparo para a cultura de verão. Muito obrigado e um forte abraço a todos.